Fala galera, espero que vocês estejam bem. Então, dando continuidade à nossa aula de sistema imunológico, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os tipos de imunidade, começando aqui sobre os dois principais tipos que são a imunidade inata ou imunidade natural e a imunidade adquirida. E aí a gente vai conhecer um pouquinho dos componentes da imunidade inata. Antes de conhecer esses componentes, vamos saber o que é qual a definição de imunidade inata. Imunidade inata, então, é a primeira linha de defesa do organismo. É ela que vai estar pronta lá para impedir, para combater os micro-organismos que queiram penetrar no organismo humano. E aí, como exemplo, a gente tem a nossa pele. Não sei se vocês já estudaram isso, mas a pele é uma das primeiras barreiras ali do sistema imunológico no combate à invasão de micro-organismos. A pele, que contém também alguns outros componentes que a auxiliam. No caso aqui, a gente pode ver os fagócitos. Esses fagócitos na pele, a gente dá o nome de macrófagos, que são componentes que vão digerir, certo? Que vão englobar e comer, vamos dizer assim. Um exemplo dos macrófagos presentes na pele são as células de Langerhans. Outro exemplo de componente que auxilia aí na imunidade inata é o sistema complemento, que são a série de enzimas que vão, junto com outras células de defesa, conferir proteção ao organismo humano. E, terminando aí como componente da imunidade inata, a gente tem as células NK, que esse NK aí é uma sigla do inglês que significa Natural Killers, ou assassinos naturais. Como definição do segundo tipo de imunidade, que é a imunidade adquirida, a gente tem que é aquela imunidade estimulada através de patógenos. Que é a imunidade estimulada através de patógenos? Quando o organismo ele é exposto a determinado micro-organismo ou a determinado antígeno, e aí essa imunidade ela vai ser estimulada ou desenvolvida, desencadeada para conferir proteção, e é a imunidade também tida como mais eficaz. Quais são seus componentes? Primeiro aí os linfócitos T. E aí esses linfócitos T, eles existem em vários subtipos que a gente vai estudar mais na frente. E, seguidamente, os anticorpos. Passando aqui, a gente vai estudar um pouquinho mais detalhadamente o que é a imunidade inata e quais são seus componentes, o que cada um faz. Começando aqui pela definição, novamente, resgatando, imunidade inata ou natural é aquela imunidade de frente, vamos dizer assim, a primeira linha de defesa do organismo. Ela não é específica, isso quer dizer que essa imunidade ela não vai ser direcionada a um micro-organismo, certo? Ela vai abranger todos esses micro-organismos, não vai haver aquele separamento, né? Aquela distinção de qual organismo eu vou combater, por que eu vou selecioná-lo, não. Combate todos sem necessidade de distinção. É uma defesa própria do nosso corpo, ou seja, desde o nosso nascimento a gente já tem essa defesa. Se a gente for pensar o porquê disso, a gente lembra aqui que o bebê ele não tem todos os seus sistemas desenvolvidos. Então, a imunidade inata ela vai favorecer aí para que esse organismo se desenvolva da melhor forma sem ocorrer prejuízos externos. Passando aqui, a imunidade inata ela oferece barreiras de defesas orgânicas e controla e impede, né, erradica infecções antes que a imunidade adquirida seja acionada. Novamente aqui, a gente tem a pele, para mostrar para vocês, né, que é uma barreira física contra infecções, e na pele existe também o que a gente chama de antibióticos peptídicos, né, que são capazes de combater esses micro-organismos localmente, certo? E aí a destruição dos organismos e das células infectadas por linfócitos intraepiteliais que são ativados a partir do contato do organismo com a pele. Partindo aqui, a gente vai detalhar, como eu já falei, todos esses componentes. Dentre eles, a pele,
que a gente já falou agora, a microbiota, que constitui aqueles micro-organismos presentes na nossa pele normal, mas que não afetam, que não infeccionam, que não causam dano, as barreiras químicas dos etélios e mucosas, o suco gástrico, né? Os leucócitos ou glóbulos brancos, que dentre eles estão os neutrófilos, os monócitos, os macrófagos e as células de natural killers, depois o sistema de complemento. Começando aqui a estudar o que são os macrófagos. Eu já falei que os macrófagos são aquelas células que fagocitam ou comem os micro-organismos. E na pele, isso é interessante vocês saberem que o nome dos macrófagos na pele são células de Langerhans, certo? Que eles promovem o que a gente chama de imunovigilância cutânea. Ao pé da letra I, eles vão vigiar, né, a pele como forma aí de proteção. Vocês podem ver aqui no desenho das lâminas, a gente vai ter aqui, ó, as células macrófagos, certo? E aqui mais embaixo, esses macrófagos como células de Langerhans na pele, juntamente com outras células de defesa, aqui no caso, os neutrófilos. Nesse outro esquema aqui, a gente vê a imagem da pele, né? A epiderme, a derme, o tecido subcutâneo aqui embaixo, com cada tipo de glóbulo branco encontrado na devida camada da pele. A gente vê aqui os linfócitos CD8, embaixo os linfócitos TCD4, as células NK, né? As células de Langerhans, ou novamente resgatando aí os macrófagos presentes na pele, depois os macrófagos propriamente ditos, certo? Células de Mergen, que são outros tipos de células que promovem aí a defesa da pele, e o melanócito, que está lá na camada mais profunda, vamos dizer assim, certo? Da pele, que aí depois ele sobe ali e vai lá na junção dermoepidérmica, certo? E coloca lá com sua melanina, vai se depositar lá nos queratinócitos. Isso aqui é só para vocês compreenderem como eles existem, né? Como eles ocorrem. Passando aqui, a gente vem para o sistema de complemento, o sistema complemento, que na verdade é uma série de enzimas que vão ajudar na ação dos anticorpos e outros componentes do sistema imunológico a destruir esses antígenos invasores. Os antígenos, definição de corpo estranho ou associado ao micro-organismo. Esse sistema de complemento ele atrai e ativa neutrófilos e macrófagos para o local. Essas células de defesa, chamadas neutrófilos e macrófagos, elas vão trabalhar ali para o quê? Para englobar aquele corpo estranho e conduzir substâncias para a destruição desses corpos estranhos. Saindo desse sistema de complemento, a gente vem aqui para a definição de células NK, né? Eu já falei do inglês natural killers, ou células assassinas naturais, que nada são que linfócitos que têm a capacidade de matar células infectadas por vírus. Aquela célula do nosso corpo que estava infectada por vírus vai recrutar, né, as células NK para o local e elas vão tentar combater essa infecção, né, através de quem? Junto do macrófago também, o macrófago que vai engloba esses antígenos que vão entrar em contato com as células NK para conferir aí, né, substâncias para auxiliar na destruição desses micro-organismos. Partindo disso aí, a gente vem para a definição do que é imunidade adquirida. Né? E aí, imunidade adquirida é aquela que ocorre após a exposição a um agente invasor. E ela vai ser específica. Lembrando aí, diferente da imunidade inata, a imunidade adquirida ela vai ser específica. Por quê? Porque ela é direcionada, ela é específica para determinado micro-organismo. E essa imunidade adquirida, ela vai ser auxiliada ou mediada pelos anticorpos, que são representados aí pelos linfócitos B diferenciados e pelos linfócitos T, que existem em várias categorias que a gente vai conhecer agora. Essa imunidade adquirida, se a gente puder observar aqui, ó, nessa imagem, diferente da imunidade natural, que é em horas, né?
poucas horas, que ela é recrutada, a imunidade adquirida é em dias. Ó. Por isso que ela é específica. O organismo ele precisa de um tempo maior para poder selecionar aquelas células de defesa que vão lá combater a infecção pelo devido ao micro-organismo. Como a gente pode ver aqui, ó, essas células são os linfócitos B que vão se desenvolver e produzir os anticorpos e os linfócitos T que cada um tem uma função. Partindo aqui, a gente vem entender, né, quais são essas células que compõem aí a imunidade adquirida, os linfócitos T e os linfócitos B. Cada um corresponde aí a um tipo de resposta imunológica que a gente chama aqui de resposta celular para os linfócitos T e resposta humoral para os linfócitos B. Em alguns livros, vocês podem encontrar como um tipo de imunidade, imunidade celular ou imunidade humoral, ok? Não está errado. Esses tipos de imunidade vão estar contidos dentro do tipo primário, que é a imunidade adquirida, né? Dos tipos primários de imunidade, vamos chamar aqui, ok? Como imunidade natural e imunidade adquirida. E os tipos secundários, imunidade ativa, imunidade passiva, imunidade celular, imunidade humoral. A gente vai poder resgatar isso no final desse vídeo aqui, quando eu fizer um resumo para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. E aí, partindo para a explicação, né, dos glóbulos brancos ou das células de defesa, que vão aí ser comuns na imunidade adquirida, a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B. Dos linfócitos T, a gente vai ter os linfócitos TCD4, os linfócitos auxiliares, né? E os linfócitos TCD8, ou citotóxicos. Ainda os T inibidores ou supressores e os T de memória, chamadas células de memória. E como os linfócitos B, a gente vai ter como subtipo os anticorpos. E aí, qual a função de cada um? O que é que cada um faz? A gente vai estudar isso já já. Primeiro a gente vai aqui para como é que essa resposta imunológica, como é que essa resposta humoral elas agem. Né? Primeiramente, a resposta imunológica celular, que é a conferida pelos linfócitos T, ela vai ser o quê? Mais efetiva, ela vai ser mais direcionada, não vai perder tempo, né? Mais rápido do que a humoral, exatamente porque as células, esses linfócitos T, eles vão atacar os vírus antes que ele penetre e se esconda dentro das células. Não somente vírus, mas outros tipos de micro-organismos, certo? E aí, resposta humoral, ela vai ocorrer em poucas semanas ou em alguns meses após a invasão de um antígeno, depois que o sistema imune produziu anticorpos, ok? Aqui de novo, nessa imagem, vocês podem ver o esquema dividido por atividade celular, que a imunidade humoral, conferida pelos linfócitos B, né? E a imunidade celular, conferida pelos linfócitos T. Partindo aqui, a gente vem estudar, como eu já falei, cada um tipo de célula, começando pelos linfócitos T, que corresponde aí à imunidade celular. Os linfócitos TCD4, ou linfócitos T auxiliares, eles liberam algumas substâncias que vão estimular os linfócitos B a formarem os anticorpos, ok? Diferentemente dos linfócitos TCD8 ou citotóxicos, que eles liberam compostos químicos, que esses compostos químicos vão matar diretamente os micro-organismos invasores. Aí, já os linfócitos T inibidores, eles vão suprimir a resposta imune. O que é isso? Eles vão evitar um possível descontrole ou destruição das células normais do organismo. Eles ficam lá no cantinho deles retraídos para que não haja uma resposta aí descontrolada e as células normais elas sejam destruídas. Já os linfócitos T de memória, eles
eles permanecem ativos ali para auxiliar o sistema imune na destruição daquele micro-organismo quando o nosso organismo for exposto a uma segunda vez, tá certo? Então, essas células de memória elas vão ficar ali para também dar uma resposta rápida àquela invasão. Já partindo para as definições das células, né, da imunidade moral, a gente tem aí os linfócitos B, que depois se transformam em plasmócitos quando expostos a um micro-organismo, auxiliados pelos linfócitos T CD4 ou T auxiliados, como eu já falei. Esses linfócitos B, eles são capazes de produzir e secretar anticorpos. E além dos anticorpos, as imunoglobulinas, certo? Que imunoglobulinas são tipos de anticorpos associados a essas siglas aqui, ó. IgG, IgM, IgE, IgA e IgD. Ig relacionado à imunoglobulina, tá certo? E cada um vai ter uma função específica e vai ser encontrado em uma região específica associada a um processo de defesa. E aí, essas imunoglobulinas, elas têm o formato de uma letra Y, que para justamente se ligar a um determinado antígeno, ok? E aí, gente, a gente viu na primeira parte da aula de sistema imunológico que existem os tipos de imunidade ativa e imunidade passiva, não é verdade? E aqui a gente vem a detalhar onde elas se inserem nessa história. Bem, a imunidade ativa e a imunidade passiva, elas fazem parte da imunidade adquirida. A imunidade ativa, que é aquela imunidade que é estimulada a partir da exposição a um micro-organismo, seja essa exposição direta através de uma infecção, como as que a gente pega na rua normalmente, seja ela através de uma vacina. Essa exposição da vacina vai ser por quê? Os componentes da vacina vão conter ali micro-organismos que a gente chama micro-organismos inativados, certo? Ou atenuados. E aí o indivíduo exposto vai produzir anticorpos específicos de forma lenta, certo? Como a gente já viu lá no comecinho do estudo de imunidade adquirida, esse processo ele vai demorar um pouquinho para ocorrer, né? E aí, partindo para o detalhamento de imunidade passiva, a gente tem aqui que essa imunidade passiva, ela geralmente é imediata, né, na disposição de anticorpos. Como é que isso acontece? A partir da disponibilização do soro, por exemplo. Por que o soro? Porque o soro ele vai conter já os anticorpos para combater aquela infecção. A partir do momento que eu recebo um soro, um exemplo aqui muito comum da gente ver é o soro antiofídico, né, contra a picada de cobra, veneno de cobra, a gente vai ter já aqueles anticorpos que vão agir imediato para evitar uma reação maior no meu organismo, para evitar que ocorra um choque, para evitar que o organismo venha a óbito, né? E aí, esses anticorpos geralmente vêm de outros animais. A gente vai ver como é que esse processo ocorre, certo? E essa imunidade passiva, ela dá resistência ao organismo, né? Através, como eu já falei, de anticorpos de outros organismos. Um exemplo aqui, ó, nesse esquema, vocês podem ver aqui a vacina, certo? Que a partir do momento que ela é administrada, ela vai agir, esses micro-organismos da vacina vão agir de forma atenuada ou enfraquecida, né? Mas vão ativar aí a produção de anticorpos, geralmente anticorpos que corroboram aí com a memória imunológica. E aí, se no futuro o agente ativo da doença atacar o organismo, os anticorpos específicos produzidos pela vacina irão destruí-lo. Já aqui a gente tem um exemplo, né, da imunidade passiva conferida pelo soro. No soro a gente tem aqui, ó, os antígenos do veneno de cobra, ou seja, o corpo estranho do veneno introduzido no cavalo. E aí o cavalo ele produz, o sangue do cavalo, né? Ele vai produzir, ó, anticorpos. E aí esse sangue, esse plasma, esse sangue é tratado, ó, parte líquida do sangue, produzindo soro contra o veneno de cobra. Esse soro ele vai ser, obviamente, processado no laboratório para poder ser vendido aí comercialmente. Ok? Então, resumidamente, imunidade ativa e imunidade passiva
São dois tipos de imunidade subespecíficos que fazem parte da imunidade adquirida. A imunidade ativa, conferida através da exposição a um micro-organismo, né? Através dessa exposição, o meu sistema imune ele vai ser estimulado a gerar células de defesa. Como exemplos de imunidade ativa, a gente tem uma infecção trazida através de uma doença do contato com o micro-organismo ou de uma vacina. Imunidade passiva é aquela imunidade conferida através de anticorpos de outro organismo. A gente tem como esse exemplo o soro. Por isso que o soro é administrado ali para combater aquela infecção, certo? Aquele procedimento, aquele processo danoso no organismo de uma vez, porque os anticorpos já vão estar disponíveis e já vão combater aqueles micro-organismos invasores, tá bom? E aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre produção desses anticorpos, né, da imunidade humoral. Que a imunidade humoral ela produz anticorpos e linfócitos ativados que atacam e destroem micro-organismos ou toxinas específicas, né? De que forma? Reconhecendo proteínas presentes na superfície desses corpos estranhos. Aqui a gente tem como exemplo, vocês podem ver, as imunoglobulinas, que são tipos de anticorpos que vão reconhecer, em Y, né, de cabeça para baixo, vão reconhecer os corpos estranhos, certo? E aí, os anticorpos serão produzidos segundo as características de cada invasor. Se for um vírus, os anticorpos produzidos serão para determinado vírus, ok? E se for uma bactéria, para determinada bactéria. Esses anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho sobre cada um dessas imunoglobulinas, né? Começando pela imunoglobulina G, que elas correspondem a 70 a 80% dos anticorpos e estão relacionados à presença de vírus, bactérias ou toxinas, né? E essa imunoglobulina, ela muitas vezes corresponde aí à imunidade passiva, atravessando a placenta e gerando uma resposta imune secundária. Logo em seguida, a gente vê aqui a imunoglobulina G, né? Corresponde a 5 a 10% dos anticorpos que são estimulados aí, né? Que são, na verdade, produzidos, estimulados na presença de vírus e bactérias. Os primeiros anticorpos a aparecer numa resposta imune humoral, correspondendo a uma resposta imune primária. Como é que é isso? Se a gente for associar isso aos exames, né, a gente tem aí que quando a gente faz os testes para saber se a gente está com algum tipo de infecção, algum tipo de micro-organismo, na verdade, não se o organismo está com um tipo de infecção, em que fase essa infecção está, a gente usa esses dois marcadores aqui de imunoglobulinas, imunoglobulina M e imunoglobulina G. Se o organismo estiver com um teste favorável para a presença de imunoglobulina M, significa que a resposta vai ser primária, ou seja, que aquele organismo vai estar com os antígenos de vírus ou bactérias, ok? Se apresentar uma imunoglobulina G, o marcador de imunoglobulina G, vai caracterizar uma resposta imune secundária, ou seja, que aquele organismo já esteve com aquele antígeno há algum tempo, tá ok? Ou seja, faz em torno de 20 dias, 30 dias, que aquele organismo foi exposto àqueles antígenos de vírus, de bactérias, por exemplo. Saindo disso, a gente tem as imunoglobulinas A, que também vão estar presentes em 10 a 20% dos anticorpos, que geralmente são associados aqui às mucosas, né, presentes na saliva, estão presentes nas lágrimas, estão presentes no trato respiratório, trato genital e intestinal, certo? Essas imunoglobulinas também são presentes no colostro, que é aquele primeiro leite que a mãe dá para o bebê. Por isso é tão importante a amamentação, porque a amamentação é uma forma de proteção para o bebê. E aquela primeira mamada é como uma vacina, né? As imunoglobulinas D, que são marcadores de diferenciação para a síntese dos anticorpos. Não se sabe qual a função exata dessas imunoglobulinas D, mas elas estão relacionadas à produção dos anticorpos. E as imunoglobulinas E, que são as mais raras e associadas a processos de alergia,
certo? Saindo disso, a gente vem aqui para o conceito do que é imunossupressão. Se a gente for associar ao pé da letra, imunossupressão, supressão do sistema imune. De que forma isso ocorre? Qual é o exemplo mais característico disso? O transplante. Por quê? Porque o transplante ele vai exigir que o organismo de quem vai receber o órgão, por exemplo, um rim, né, esteja com a imunidade baixa para que não haja rejeição, porque é um corpo estranho vindo de outro organismo, certo? E aí, esse é o fenômeno, a imunossupressão é um fenômeno com a função de diminuir a chance de rejeição aos órgãos e tecidos transplantados. E esta condição promove o aumento da suscetibilidade às infecções causadas por bactérias oportunistas, porque bactérias que se aproveitam daquela situação para poder causar ali um processo infeccioso. Por que é que isso ocorre? Porque o sistema imune do indivíduo ele está deprimido, ele está enfraquecido, devido aí à necessidade de manter esse sistema imune suprimido, essa atividade suprimida, para não rejeitar o órgão transplantado, tá ok? Mais um conceito aqui para finalizar, a gente vem com o conceito de hipersensibilidade, sensibilidade exacerbada. Mas o que é a hipersensibilidade? Ela é um processo de exacerbação, de exagero de uma alergia. E como é que isso ocorre? A partir do momento que eu tenho um contato com o antígeno, em que o meu organismo ele é sensibilizado e os anticorpos eles serão produzidos. Se houver um segundo contato com esse antígeno, com esse corpo estranho, essa reação ela vai ser exacerbada. E aí é o que a gente chama de reação alérgica ou reação de hipersensibilidade. Como vocês podem ver aqui, ó, eu trouxe um exemplo da área de vocês relacionado à reação alérgica por maquiagem, né? Bem comum na área de estética aí, que causa aí o inchaço nos olhos, certo? Edema na região orbital, edema de face, enfim, na região onde foi aplicado. Tá ok? Então, só para vocês recapitularem aqui, hipersensibilidade, reação exagerada, né, de uma alergia. Aliás, reação exagerada a, ao contato com um antígeno, um corpo estranho, certo? Gerando aí uma alergia. Então, gente, só para recapitular aqui, para fechar o nosso entendimento, a gente estudou sobre os componentes, né, dos tipos de imunidade, começando aí pelo que a gente chamou de imunidade inata e imunidade adquirida. Imunidade inata é aquela que a gente já nasce com os seus componentes. E aí, um exemplo do componente de imunidade inata é a nossa pele. Outro exemplo são os fagócitos ou os macrófagos, né? Outro exemplo, o sistema de complemento e as células NK. Imunidade adquirida é aquela que a gente vai adquirir, né, vai ter através da exposição a um micro-organismo. E dessa imunidade adquirida, como componentes, a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B. E cada linfócito desse aí vai ser responsável por uma função. Os linfócitos T são aí responsáveis pela imunidade que a gente chama celular, né, que é aquela imunidade mais efetiva no combate aos micro-organismos. Linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral, que é aquela resposta mais lenta. E essa imunidade humoral, ela é definida como a produção de anticorpos, né? Produção de imunoglobulinas que vão combater especificamente aquele micro-organismo. Ela é mais específica, determinada para aquele micro-organismo. Tá ok? E aí, para diferenciar também os tipos de imunidade ativa e passiva, são dois tipos também de imunidade humoral, tá bem? Na qual a imunidade ativa é aquela desencadeada pela exposição ao micro-organismo através de vacinas ou através da doença, e a imunidade passiva é conferida pelo soro, né, que é aquela disposição de anticorpos vindos de um outro organismo. Para a gente fechar de novo, da imunidade inata, a gente tem alguns componentes que já existem para combater ali os micro-organismos, a nossa primeira barreira de proteção. Imunidade adquirida, a gente vê em subtipos de imunidades: ativa, passiva, celular e humoral.
Ok? Fechou? E é isso, então. Até a nossa próxima aula.